Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Quero primeiramente saudar as minhas colegas e aos meus colegas servidores públicos nos 3 níveis de poder estatal e dizer que não há muito o que comemorar nessa data, né? Principalmente nesse ano sui generis que vivemos, em que o serviço público se mostrou tão necessário à população brasileira e, ao mesmo tempo, tão perseguido por aqueles que hoje ocupam o poder, também nas 3 esferas políticas, né, de poder. Eu quero, primeiramente, resolvi gravar esse vídeo porque hoje é um dia que me causa muito incômodo, desde que, principalmente, nós passamos a viver essa condição de pandemia. Né? Nós temos sido agredidos de todas as formas possíveis, enquanto servidores e servidoras públicas, por uma sociedade que não consegue entender a necessidade e a complexidade do serviço público e a sua importância para o bom funcionamento de uma sociedade minimamente civilizada. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar que não fosse o serviço público, grande parte das pesquisas que se desenvolvem no Brasil hoje e que tem por objetivo ajudar na construção de um cenário em que o vírus seja ou evitado ou combatido, nasce dentro do serviço público. Não dá para esquecer que os serviços de saúde, de maneira geral, são, na sua maioria, ofertados de forma pública para grande parte da população brasileira. Inclusive, os colegas hoje que trabalham, né, no SUS, provavelmente amanheceram com a notícia de que o atual governo federal pretende ou abrir um estudo para que haja formas de correlação com a iniciativa privada no sentido de gerir serviços públicos de saúde, né? Ou seja, é a privatização do SUS. E aqui eu quero me dirigir especificamente aos meus colegas e minhas colegas professores do município, dos estados e professores federais. Nós vivemos hoje talvez o pior momento histórico desde a redemocratização em termos de perseguição política e ideológica e inclusive com relação às nossas liberdades de cátedra. Nunca um governo ofendeu tanto professores como este que aí está, ou estes que aí estão. Nunca um governo ou alguns governos tornaram a vida dos professores e das professoras tão difíceis como nesse momento que nós vivemos agora. Nós não somos responsáveis pela pandemia, nós não temos a condição de atender dentro das escolas, por mais que isso seja dito e reafirmado em vários espaços, toda vez que há uma experiência de reabertura de escola, 15 dias depois há um nível de contaminação absurdo. E não dá para esquecer, gente, que para além desse cenário, nós, quando retornarmos à atividade normal, seremos os responsáveis por conduzir, né, esse processo de reestruturação da educação. Né? Então, eu quero dizer isso, acho que não há muito o que comemorar nessa data. Eu resolvi gravar esse vídeo em tom de desabafo, inclusive, porque fico muito incomodado ao ver que nós recebemos muitos tapinhas nas costas, muitos cards de felicitação, né? Mas no dia a dia e no cotidiano da sociedade brasileira, o servidor público virou um pária, um perseguido. Né? E lembrem, nós não estamos e não pertencemos às altas castas do serviço público. A maioria dos servidores públicos tem salários médios que não vão além de um determinado limite que nos permita viver com dignidade. Certo? Nós não acumulamos riqueza, nós temos que muitas vezes nos aposentar e continuar trabalhando ou ir até o limite, a data de limite para a aposentadoria, para ainda garantir uma vida digna. Com isso eu quero lembrar que não existe, no caso brasileiro, a possibilidade de atendimento de um grande número de população sem a existência do serviço público, sem a existência de professores, médicos, policiais militares, sem a existência de todo um aparato do Estado que permita à sociedade ter um mínimo de dignidade possível. E isso tudo está sendo atacado. Se nós não nos protegermos, provavelmente daqui a 2 ou 3 anos, viraremos aí um arremedo de Chile. Com isso eu quero concluir a minha fala dizendo e saudando novamente os meus colegas servidoras e servidores públicos, no sentido de que nós temos que nos unir, nós precisamos combater o que aí está
de forma consistente e contundente. Desejo a todos um excelente dia, que a pandemia passe o mais breve possível, que nós possamos realizar nossas atividades daquilo que é a nossa atribuição, servir e atender ao público da melhor forma possível, e que todos tenham acesso e direito a serviços públicos universais, gratuitos e de qualidade. Certo? Uma boa semana, pessoal. Abraço.